Vamos abrir as Bíblias em Gênesis capítulo 3. Como sabem, nós estamos neste momento a meditar em dois livros. O livro de Paulo aos Romanos e também o livro de Gênesis. E hoje estamos no capítulo 3, página 3, não é difícil. Gênesis capítulo 3, o início da Bíblia. E hoje o tema da mensagem é a queda da humanidade e as consequências. A queda da humanidade e as consequências. Irmãos, aquilo que nós vamos hoje considerar é central, é muito importante e não aparece nos livros, nos manuais de história nas escolas. E por isso, como crentes, devemos sempre perguntar no que é que eu vou acreditar, o que é que eu vou aceitar sobre este mundo onde nós vivemos. Então vamos ver o que é que Deus nos ensina sobre o nosso mundo. Nós já deixámos e concluímos o estudo sobre a criação de Deus, onde Deus nos ensina a razão e porque é que tudo existe, como é que tudo veio a existir, capítulo 1 e 2 de Gênesis. E agora passamos para o segundo evento para o qual Deus chama a nossa atenção, que é aqui no capítulo 3, que nos vai mostrar a queda, a desobediência do homem e da mulher a Deus e as consequências. Irmãos, o que é este capítulo 3 de Gênesis? O que é este capítulo 3 de Gênesis? Este capítulo 3 é o eixo central em torno do qual toda a Bíblia gira. Capítulo 3. É um capítulo importante. Porquê? A menos que uma pessoa, qualquer pessoa do mundo, um crente, compreenda Gênesis capítulo 3, se não compreender este capítulo, não vai conseguir entender o nosso mundo. Se não compreender e se não aceitar capítulo 3 de Gênesis, não vai entender o nosso mundo. Algumas perguntas, não podem ser muitas, devido ao nosso tempo. O que há de errado com o nosso mundo? Todos nós olhamos e o nosso mundo não é perfeito. O nosso mundo tem situações incríveis, terríveis, más. Porquê? Bom, e o que há de errado com as pessoas, com os seres humanos? E nós ouvimos todos os dias notícias daquilo que homens e mulheres fazem de mal no nosso mundo. Porque é que as pessoas precisam de Jesus para a salvação? Porquê? Porque é que precisamos de Jesus para ser o nosso Salvador? Então, estas perguntas ficam sem resposta se não entendermos e se não aceitarmos Gênesis capítulo 3. Então, o que é Gênesis capítulo 3? É a base, este capítulo de hoje é a base para entender toda a Bíblia. Capítulo 3 é a base para nós entendermos as principais doutrinas bíblicas, espirituais. Nós vamos dividir este capítulo em 6 pontos. O primeiro deles é as estratégias de Satanás, a tentação a Adão e Eva. Versículo 1. Ora a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. Então a serpente disse à mulher:
certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos. Sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Maravilhoso, não é? Maravilhoso. Irmãos, o livro de Gênesis é histórico. Isto não é uma história, não é? É histórico. Isto aconteceu no início da humanidade. Isto é real. O nome das pessoas que estão aqui, os acontecimentos, tudo o que está aqui aconteceu verdadeiramente. Irmãos, há aqui algumas questões a serem consideradas. No versículo 1, primeiro, fala aí da serpente. A serpente. Quem é esta serpente? Vejam que a serpente aqui em Gênesis nunca é chamada de Satanás. Mas o que precisamos de entender sobre a Bíblia, irmãos, é uma coisa muito importante. A Bíblia explica-se a ela mesma. Aquilo que num determinado texto pode não estar muito explícito, a Bíblia vai ensinar, vai explicar isso mais à frente noutros livros. Então, irmãos, é por isso que o melhor intérprete da Bíblia é a própria Bíblia. Em Apocalipse 2:9 e Apocalipse 20, versículo 2, temos duas passagens em que esta serpente que está aqui, esta serpente que aparece no primeiro livro da Bíblia, vai identificá-la em qual livro da Bíblia? No último. Quer dizer que temos que ler a Bíblia toda. Ai, não percebo. Não, continua a ler. Continua a ler, olha. E o interessante, a explicação logo aqui clara está no último livro da Bíblia. Temos que vai aparecer ali. Apocalipse 12:9. Veja, diz: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente. A antiga serpente é qual? É esta aqui. Chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Olha, engana só uma pessoa? Não. Engana Portugal? Não. Engana só Portugal e Brasil? Não. Todo o mundo. Vejam, todo o mundo. Não é? Ele foi precipitado na terra, porque não estava ainda, estava lá nos céus ainda. Não é? E não está sozinho. Seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse 20, versículo 2. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é, olha, está aqui, é o diabo e Satanás. Portanto, irmãos, voltando, quem é que está aqui a falar com Eva? É esta personagem, Satanás, o diabo. Portanto, temos já duas passagens que nos dizem claramente, não precisamos de adivinhar, a Bíblia revela aqui que é o próprio Satanás. Portanto, irmãos, a serpente, aqui versículo 1, inicia a sua tentação. E diz aqui que a serpente era astuta. Astuta. Esta é uma palavra que quer dizer muito hábil para enganar. Astuta é aquela pessoa é muito hábil para fazer coisas, isto, mas astuto aqui, hábil para enganar. Porquê? O que é que nós sabemos sobre Satanás? Satanás, antes de ele cair, ele era um anjo, um ser angelical de alta hierarquia. Ele era um querubim, não era um simples anjo, era um querubim, um anjo da mais alta patente, criado por Deus com um poder incrível. Um poder incrível. E vamos ver um pouco disso em Ezequiel 28, 13 e 17. Ezequiel 28, 13 e 17. Estiveste no Éden. Olha, então quem é que estava no Éden? Satanás. Este querubim que caiu. Vão ver? A Bíblia explica-se bem. Explica-se bem. Jardim de Deus. O Éden foi um jardim que Deus criou. Agora vejam como é que era esse querubim quando se olhava para ele. E foi Deus que o criou.
único, o mais, o anjo de Deus, o querubim, da mais elevada patente, era, vamos dizer, o chefe de todos os anjos, assim se pode dizer, o mais alto. De toda a pedra preciosa era a tua cobertura, suas vestes, sua aparência. Sardónia, topázio, diamante, turquesa, ónix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda, ouro. Em ti se faziam os teus tambores, os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Portanto, ele foi criado, ele não é Deus. Ele foi criado por Deus. Não tem os poderes, nem as capacidades, nem os atributos de Deus. Mas tem muitos. Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci. No Monte Santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Portanto, é um resplendor incrível à volta deste querubim. Ele foi criado perfeito. Perfeito eras nos teus caminhos. Desde o dia, uma vez mais, foste criado. Portanto, não há que confundir algo. Há uma guerra entre Deus e Satanás. Quem é que vai vencer? Às vezes olhamos lá, estão a ver aqueles combates de boxe. Quem é que vai vencer? Os muros uns com os outros. Não se sabe quem é que vai vencer. Quem é que vai vencer? Deus contra o diabo. Ele está totalmente derrotado e nem sequer poderia ter qualquer hipótese com Deus. Ele foi criado. Até que se achou iniquidade em ti. Estão a ver? Na multiplicação do teu comércio, encher o teu interior, seu íntimo, houve uma altura, a Bíblia não revela, não ser isto, que ele caiu. Revoltou-se contra Deus. Pecaste. Por isso, o que é que Deus fez? Te lancei profanado do monte de Deus e te fiz parecer ao querubim cobridor do meio das pedras afogueadas. E levou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante do reis te pus, para que olhem para ti. Portanto, este é a pessoa que estava ali, no versículo 1, a iniciar a tentação ao primeiro homem e à primeira mulher, lá no Jardim do Éden, era este querubim, Satanás, que, como lemos ali, engana todo o mundo na sua capacidade, na sua sabedoria, no seu poder. Era com esta personagem que Eva estava a falar. E ela não o sabia. Portanto, irmãos, Satanás. Pensem num mundo inteiro vivendo sobre o engano desta personagem. Porque Satanás possui esta capacidade de enganar por causa da posição que ele outrora ocupou. Ele era um querubim do mais alto nível. É por isso que em Efésios 6,13, Deus nos diz, para nós batalharmos contra Satanás, precisamos de uma coisa que Deus criou para nós, que é o quê? Tomai toda. Não diz, olha, vou só pôr uma parte da armadura de Deus. Hoje só ponho o capacete. Não. Precisamos de toda a armadura de Deus, irmão. Lendo o resto do capítulo, nos versículos aqui próximos, diz quais são. Para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Deus criou essa armadura para nós podermos resistir e enfrentar Satanás nesse conflito espiritual. E nós precisamos dessa armadura, porque Satanás é muito mais poderoso do que nós. Ele é um anjo e é esta personagem que está a tentar Eva no Jardim do Éden. E a seguir nós vamos ver as táticas que ele usou no Éden, estratégias de Satanás, olha, que ele continua a usar hoje. Satanás continua hoje a usar a mesma astúcia para fazer cair o mundo inteiro, todas as pessoas e os crentes também. Efésios capítulo 6, versículo 11, diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo.
Sim, nós quando caímos em pecado e depois de termos caído, olhamos para trás. Como é que foi possível? Como é que eu fui enganado? Como é que isto aconteceu na minha vida? Ele é mesmo assim. Temos que tomar a armadura de Deus. Irmãos, qual foi, voltando a Gênesis, a primeira estratégia de Satanás para nos enganar? Ele acrescenta a palavra de Deus. Qual era o mandamento original de Deus? Era um mandamento claro, bem simples. Deus deu um mandamento a Adão e depois para Eva, só um, e a coisa mais simples. Olha, está lá em Gênesis 2, Gênesis capítulo 2, versículo 16. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Irmãos, só queria voltar aqui um pouco atrás, se o Guilherme pode pôr ali 2 Coríntios 2:10, que fala sobre as ciladas do diabo. É 2 Coríntios 2:10, vai aparecer aí. E a quem perdoares alguma coisa, também eu. Porque se eu também perdoei alguma coisa, a quem a perdoei por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos sobrepujados por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Não podemos ignorar as armadilhas de Satanás. Ora, voltando a Gênesis, Deus deu um mandamento, Deus só deu uma coisa proibida. Era bem simples. Podem comer livremente todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia em que vocês comerem dessa árvore, estão a desobedecer, irão morrer. E Satanás vai pegar neste mandamento simples e vai transtorná-lo completamente. Ele faz uma coisa. Ele acrescenta a este mandamento de Deus uma palavra. Não. Não é? Ele diz: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Ele acrescenta a palavra não. E Deus disse: o que é que Deus disse? De toda a árvore do jardim comereis livremente. E ele acrescenta a palavra não, lança a pergunta e transtorna aquilo que Deus disse. Porquê, irmãos? Porque ele é mentiroso. Jesus disse: Satanás é mentiroso. Ele vai sempre dizer o oposto daquilo que Deus diz. Ele fez o mesmo na tentação a Jesus. Portanto, primeira estratégia de Satanás, acrescenta à palavra de Deus. Segunda estratégia, ele ataca a bondade de Deus. Satanás faz as pessoas pensarem e questionarem a pessoa de Deus na sua bondade. Fazendo Deus parecer mais restritivo daquilo que ele é. Porque disse: não podem comer de nenhuma árvore. Ele diz ali, não é? Não comereis de toda a árvore do jardim, não comem de nenhuma árvore. Deus não vos deixa ser felizes. Deus não vos deixa desfrutar das coisas que estão criadas. Não podem comer de nenhuma árvore. Ele é mentiroso e pai da mentira. Porque Deus disse, de todas as árvores do jardim comereis livremente. Mas ele lança a mentira, atacando aqui a bondade de Deus. E às vezes acontece isso. És crente? Mas os crentes não podem fazer isto, não podem ir ali, não podem isto. Deus não deve ser um Deus muito bom. Se Deus não vos deixa desfrutar das coisas boas da vida, é o que está aqui Satanás a fazer. Nós vamos ver agora que Eva também cometeu erros, alterando ela também a palavra de Deus. Por isso, irmãos, a palavra de Deus, irmãos, foi inspirada, cada palavra, não é? Já estudamos isso aqui, cada palavra foi inspirada do Espírito Santo, cada palavra, irmãos. E não se pode nem acrescentar, nem se pode tirar, nem se pode modificar. E Eva
cometeu erros. Qual foi o primeiro erro? Versículo 2. Subtraiu a palavra de Deus. Ela disse: disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Porque é que ela subtraiu a palavra de Deus? Omitiu toda e livremente. Deus disse: Adão, olha, podem comer livremente, como tu quiseres, o que tu quiseres. Todas as árvores do jardim do Éden que eu criei. Menos só de uma é que não podem. E Eva aqui subtraiu, omitiu todas as árvores, né? E livremente. Ou seja, eram livres para comerem daquilo que eles quisessem. Diz o versículo 16. O que é que Deus disse? Olha a palavra de Deus. De toda a árvore do jardim comerás livremente. Portanto, irmãos, subtrair à palavra de Deus não pode ser. Que outro erro é que houve da parte de Eva? Versículo 3, acrescentou. Versículo 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. O que é que ela acrescentou? Nem nele tocareis. Deus não disse que não podiam tocar. E ela acrescentou: quis ser, vou aqui ser mais ainda, vou ser mais santa, não é? Vou ser mais ainda mais pura. Ora, Deus disse que não podemos nem sequer tocar. Não, Deus não disse nada disso. Portanto, neste diálogo, ela acrescentou o mandamento: nem tocareis. Isto é perigoso, irmãos. Doutrinas humanas surgem quando se acrescentam coisas à palavra de Deus. É aí que começa o legalismo, que Jesus criticou tanto os fariseus, não é? Porque criaram centenas de regras, centenas de mandamentos, acrescentaram à palavra de Deus, e Jesus disse: vocês invalidam a palavra de Deus com as vossas tradições e colocam tantas cargas sobre as pessoas que é impossível elas olham para a palavra de Deus e quem é que pode viver para Deus com as cargas que os fariseus acrescentaram. Foi o que Eva estava aqui a fazer já. Deus não disse nada disso. Nós lemos em Apocalipse 22, 18 e 19, em que Deus diz que não podemos acrescentar. Apocalipse 22, 18 e 19, que os irmãos também conhecem. Porque ele testifica todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém acrescentar a estas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Se alguém tirar quaisquer das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa. Não se pode nem acrescentar, nem tirar. E Eva fez isso precisamente quando estava em diálogo com Satanás. Depois, irmãos, ela acreditou no engano de que Deus não é realmente bom. Quando Satanás lhe disse: Deus não quer verdadeiramente dar-vos o melhor. Quando ele disse que não podiam comer de todas as árvores do jardim. E outra estratégia de Satanás é também subtrair à palavra de Deus. Também ele não só acrescentou, como também subtraiu. Versículo 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Certamente não morrereis. E aqui Satanás está a desafiar o próprio Deus. Porque Deus disse: certamente morrereis se vocês desobedecerem e comerem daquela árvore. Mas ele não está a desafiar. Ele está aqui a instalar no coração de Eva o erro, a dúvida, a mentira. Que é mentira. Deus disse, mas é mentira. Vocês não vão morrer. Deus disse, ele só não disse, mas estava... Deus mentiu. Porque Deus disse que iam mentir. Não, vocês não vão morrer. Certamente não morrereis. Mas Deus disse o oposto. Vejam Lucas 8:12. Lucas 8:12. O que é que diz? E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem, depois vem o diabo. É a parábola do semeador. O que é que o diabo faz? Tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo.
É o que eu estava aqui a fazer. Satanás estava a tirar a palavra de Deus do coração de Eva. É isso que ele faz na vida das pessoas. Ou Mateus 13:19. Mateus 13:19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, Eva até podia não ter entendido bem, perguntava. Vem o maligno, que é Satanás, e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. Então o que é que o diabo faz? Ele quer retirar, quer roubar a palavra de Deus verdadeira, pura, santa, que é a verdade, do coração das pessoas. Olha, irmãos, isto está a acontecer o mesmo com a palavra de Deus, com um movimento que se chama Alta Crítica, sobre os manuscritos que são base para as Escrituras. Nós lemos, por exemplo, quem lê comentários, vai encontrar muitos teólogos que dizem: olha, Isaías, o livro de Isaías não foi todo escrito por ele. Só até o capítulo 40 foi escrito por ele. Do capítulo 40 e em diante não foi ele. O livro de Marcos, os últimos versículos, não consta nos originais, nos melhores originais. Não consta. Isso instala a dúvida. Por isso é que a versão que nós usamos é a versão que sempre foi usada pela Igreja desde o início. A Almeida Corrigida Fiel. Satanás vai fazer tudo até para deturpar. Irmãos, há versões da Bíblia hoje que é de pôr as mãos na cabeça. Daqui, se o Senhor não vier antes, daqui por 100 anos, eu já não sei o que é que vai restar da palavra de Deus. Estão sempre assim novas versões da Bíblia. Olha, esta é a nova versão, com base nos melhores teólogos, peritos em grego, em hebraico, e dos manuscritos daqui e dali. Nós começamos a comparar. E é assim, é o diabo que faz isso, irmãos. Ele é que altera, tira e põe aquilo que Deus disse. Irmãos, outra estratégia de Satanás. Ele quer oferecer ali sabedoria, mas sem Deus. Porque ele sabe que a palavra de Deus é viva, é eficaz, é poderosa, e é como se ele estivesse a dizer a Eva: olha, mas vocês podem ser como Deus. Já imaginaram o que ele disse? Olha, podes comer, nem vão morrer como Deus disse. Vai ser diferente, olha, vocês vão ser como Deus. Não é? Versículo 5. Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha a ilusão que às vezes em que as pessoas caem. O perigo. E Satanás fez isso mesmo. Tentou ali Eva, chegando a este cúmulo. Era o que ele queria. Aquele querubim ungido queria ser como Deus. Não é? E por isso ele pecou, transgrediu, foi lançado fora por Deus. Vocês vão ter conhecimento como Deus tem. E por isso, se vocês não comerem, Deus está a tirar-vos isso, essas coisas boas que vocês vão ter se comerem aquele fruto. Façam ao contrário do que Deus disse, comam, e tudo vai ser muito melhor. E que engano, irmãos. Satanás oferece o oposto do que Deus disse. A palavra de Deus diz em vários sítios, por exemplo em Provérbios 1:7, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temer a Deus, obedecer a Deus. Não é o que Satanás está a dizer. Desobedeçam, comam lá do fruto vocês, aí é que vocês vão ver as maravilhas que vão conhecer. Irmãos, esta foi a cilada, o ardil, a astúcia, a tentação a Eva. E versículo 6 vemos o pecado que foi consumado. Viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Irmãos, aqui Satanás vai atingir Adão, seu marido, tentando Eva e vencendo-a. Irmãos,
Eva não foi obrigada a comer do fruto, ela comeu porque quis, foi tentada e comeu porque ela quis. Vejam que aqui o diabo sugeriu, não, é bom para comer. Ela foi tentada, ela podia ter fugido. Mas Deus disse assim, podia, cortava o diálogo com Satanás, fugia e saía dali. Adão vai pecar também, a seguir, como nós vemos, aí no versículo 6, deu ao marido e ele comeu com ela. E quando Adão peca, ele faz isso em rebeldia contra Deus, porque Adão recebeu em primeira mão o mandamento de Deus. Quando o mandamento foi dado, Eva ainda não tinha sido criada, capítulo 2, no início, e ele depois transmitiu certamente, como sabemos, porque o que ela está aqui a dizer é aquilo que Deus disse, e Adão vai cair em total rebeldia contra o mandamento e contra a vontade de Deus. Irmãos, como disse no início, isto não aparece nos livros de história das nossas crianças na escola, mas foi aqui que entrou o pecado no mundo. Foi aqui que esta humanidade se tornou naquilo que é hoje. Esta humanidade caída. Eva, depois Adão, mostraram, sabem o quê? Tudo aquilo que está em 1 João 2,16 foi aquilo que nós podemos ver aqui em Adão e Eva. 1 João 2,16. Tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, o desejo da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Foi o que está aqui no versículo 6, mantendo ali, não é? Viu a mulher, viu com os seus olhos, não é? Concupiscência dos olhos, que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, e tomou do fruto e comeu, e depois deu ao seu marido. É assim que a tentação nos atinge a todos nós, irmãos. É assim que o pecado é consumado em nós. Adão estava ali presente, bem perto da sua mulher, ele sabia perfeitamente o que estava a acontecer, ele conhecia o mandamento de Deus, mas também ele não se moveu dali. Eva caiu no erro do diabo, Eva foi enganada, a seguir caiu Adão, o seu marido, porque Adão segue a sua esposa. E tudo aquilo que Deus estabeleceu antes, no início, na criação, desmoronou. E foi assim que o pecado entrou no mundo e com o pecado a morte. Irmãos, versículos 7 até 13, temos as consequências imediatas do pecado, mas eu penso que pela hora que já vai, será melhor tratarmos esta parte no próximo domingo. Versículos 7 até 13, vamos ver as consequências do pecado. Vamos ver depois o jogo da culpa, Deus a impor castigos sobre todos, sobre serpente, sobre mulher, sobre o homem, e vamos ver também o custo do perdão de Deus. Mas, irmãos, foi assim, esta é a história real da humanidade, é assim que nós como crentes acreditamos, é aqui que está a nossa fé e sabemos que aquilo que Deus diz na sua palavra é a verdade. Glória ao nome do Senhor. Amém. Vamos então, irmãos.